Vai gravando. Então vamos lá, meninas. Nosso penúltimo aspecto do fruto do Espírito. E eu gostaria que vocês abrissem mais uma vez em Gálatas. Gálatas capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 16. Porque esse texto ele precisa ficar enraizado no nosso coração para sempre. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz: Por isso digo, deixe que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária à desejada pela natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. E aí, lá no versículo 20, diz assim... Ok, isso eu vi na internet sobre. E aí lá... Siri, não quero. No versículo 20 diz: idolatria, feitiçaria, e aí eu gostaria que vocês hoje marcassem essas obras da carne agora, ó. Na versão que eu estou usando, que já falei para vocês que a nova versão transformadora, NVT, diz assim, olha: hostilidades, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja. Essas obras da carne aqui, elas estão todas ligadas a relacionamento, olha. Hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões. Hoje nós vamos estudar sobre mansidão. E aí nós vamos ver o que a palavra nos diz, o que a Bíblia nos explica sobre mansidão. Mansidão é quando eu quero quando não sou mansa. Quando não é mansidão, o oposto da mansidão, nós podemos falar o quê? Acessos de raiva. Todas essas hostilidades, todos esses que nós sublinhamos dessas obras da carne, elas são o contrário, fechadinho, perfeito da mansidão. Então, nós vamos ver o que não é mansidão. Esses que nós sublinhamos, essas obras da carne que nós sublinhamos, elas são exatamente o contrário de mansidão. A mansidão, ela é denunciada quando eu quero ter força controladora. Quando eu preciso controlar algo ou alguém, o meu comportamento denuncia falta de mansidão. Não há mansidão. Se não há mansidão, não há fruto do Espírito. Lembrando que nós vimos nos outros dias de estudo, o fruto do Espírito, resultado de uma vida, de um estilo de vida guiada pelo Espírito Santo, o resultado é o fruto do Espírito de uma forma nivelada, não cheio de altos e baixos, não com desgoverno. Eu tenho esse aspecto do fruto, mas esse, não. Então, esses e esse que eu tenho,
não são fruto do Espírito, é a minha personalidade melhorada. É a minha personalidade que eu consegui treinar e ser melhor nessas áreas. Quando que eu estou refletindo o fruto do Espírito? Quando que eu estou sendo habitada, guiada, governada pelo Espírito Santo? Quando que é fruto? Quando eles são nivelados, quando eles são redondinhos. Quando todos os gomos, eles refletem na minha vida da mesma forma de equivalência, no mesmo nível. Eu sou amorosa, mas não sou paciente. Não, eu sou fiel, mas eu não tenho mansidão. No paz, eu não sou pacífica. Então, esses que você tem, que você acha que esses frutos você tem, outros você não tem, na verdade não está tendo nenhum. Está faltando o quê? Relacionamento com Deus. Está faltando o quê? A permissão para ser guiada por Ele, governada, direcionada, dirigida por Ele. Então, nós vimos que, porque senão a obra do Senhor é falha. Não, o fruto do Espírito está se refletindo em mim, mas em algumas áreas tem, outras não tem. Então, o Espírito está falhando. E nós vimos também que só é possível ter esse resultado, ter esse fruto, mudando o estilo de vida. Para qual estilo de vida? De uma vida guiada pelo Espírito Santo. Por isso, nós lemos praticamente todos os dias Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16, em que ele diz: deixem que o Espírito guie a sua vida. É uma permissão que nós damos. Ele não vem de uma forma controladora e agora vai nos guiar, não. Nós precisamos dar liberdade para o Espírito trabalhar nas nossas vidas. E aí nós vamos sendo lapidadas como uma pedra preciosa, e que o Espírito vai nos lapidando, vai trabalhando em nós, para que nós chegamos a ter aquela aparência perfeita daquele diamante todo lapidado, com todos os seus lados burilados, moldados, trabalhados, e o Espírito vai fazendo isso em nós. Amém. Então, hoje nós vamos falar sobre mansidão. O que não é mansidão é quando eu preciso ter o controle, o domínio de tudo e de todos. Quando eu me comporto assim, o que exala de mim não é mansidão. Mas pode acontecer acessos de raiva, pode acontecer hostilidade, pode acontecer discórdias, e essas são as obras da carne. Essas são as obras da natureza humana. Então, se eu sou controladora, é um grande perigo e um risco de estar sendo evidenciado, porque vem de dentro para fora, reflete essas obras. A declaração de que estou sendo guiada pela natureza humana. Outra coisa que denuncia a ausência da mansidão. Humildade. Eu anotei assim, ó, humildade de saber que eu falho, de que eu sou pecadora. E viver exigindo os meus direitos. Uma pessoa que exige os seus direitos. Eu exijo isso, eu exijo aquilo, é meu direito. Uma pessoa que ela exige os seus direitos o tempo todo, com tudo e com todos. Uma pessoa exigente. Ela não tem humildade. Se ela não é humilde, logo ela cai nesse controle da natureza humana.
de hostilidade, de discórdias, de acessos de raiva, ambições egoístas, ciúmes, divisões, dissensões. Então, é o perigo da ausência da mansidão. Ser servo, colocar-se os outros antes de si. Para algumas pessoas, isso aqui é quase impossível. Né? E o nosso pastor ontem na ministração, ele até falou de uma pessoa que ele conhece, que essa pessoa ele se coloca em primeiro lugar muitas vezes e o outro nunca. É impossível ser manso sem ser humilde. A humildade, ela é conjunta, ela anda junto com a mansidão. Então, colocar o outro em primeiro lugar denuncia uma pessoa mansa. Abrir mão do controle denuncia uma pessoa mansa. Abrir mão dos seus direitos em prol do outro denuncia uma pessoa mansa. Quero que vocês abram comigo Mateus 11, 28. Jesus diz assim, olha, Mateus 11, Mateus 11, versículo 28. É aquele texto que Jesus fala assim, olha, venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Olha que o Senhor vai usar no final, nós já conhecemos esse texto, né? Vamos ler todo primeiro, ó. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. O meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração. E encontrarão descanso para a sua alma. Amém, Jesus. Meu jugo é fácil, nessa versão, né? Tá falando fácil, em outras versões fala é suave. Nessa minha versão fala, meu jugo é fácil de carregar. E o fardo que lhes dou é leve. Traz à memória uma pessoa que ela é controladora. Que essa pessoa ela tem necessidade de ter o controle das coisas sobre as rédeas nas suas mãos. Uma pessoa extremamente cansada. Uma pessoa extremamente sobrecarregada. Porque ela não confia que, primeiramente, o Senhor faz, porque ele talvez não esteja fazendo o tempo que ela quer, então ela se torna controladora. Eu faço, eu preciso dar conta disso. É uma pessoa cansada e sobrecarregada. Uma pessoa que tem dificuldade de ser humilde, de abrir mão dos seus direitos, e muitas vezes em detrimento de que o Senhor faça justiça, né? Então, eu abro mão disso, da minha justiça própria, porque o Senhor, Ele faz em meu favor. E uma pessoa que não põe outros no seu primeiro, antes de si, no seu lugar. Pessoas assim são, mulheres assim, são extremamente sobrecarregadas e cansadas. E o Senhor vem e Ele fala sobre mansidão e humildade com essa relação. Venham a mim, vocês todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Você não está dando conta, você não está conseguindo, não está sendo possível. Está cansado, sobrecarregado? Venha a mim. Tomem sobre vocês o meu jugo. O que é jugo? É aquela canga que colocava nos bois, nos carros de bois, muito antigamente. Então, aquela trave,
Aquela trava que colocava no pescoço dos dois bois, aquilo é o jugo, né? Então, aqui ficavam os bois e o jugo em cima. Se você está levando sozinha, você está carregando o peso todo sobre você só. O Senhor Jesus vem e te convida para carregar com Ele, dividir com Ele o peso. Amém. Contando que Ele é extremamente mais forte do que nós. Forte no que sentido? Ele é manso e humilde de coração. Ele vai nos ensinar o quê? A ser mansas e humildes. Quem é manso e humilde abre mão totalmente dessas coisas que são o oposto da mansidão. Deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso. Está vendo que ele está ligando, Jesus está linkando mansidão, humildade, descanso na alma. Ele tá fazendo esse link. Olha, descanso é porque está faltando mansidão e humildade. Uma mulher que tem o estilo de vida, ser guiada, ser a habitação do Espírito Santo, quando nós decidimos, e como Paulo fala nessa minha versão, deixa da liberdade, ela abre mão de tudo que é o contrário. E aí eu convido vocês a depois fazer uma pesquisa. O que é o oposto à mansidão? Além dessas obras da natureza humana que nós vimos, dissensões, acessos de raiva, todos aqueles que nós vimos. Ele fala, porque meu jugo é fácil de carregar. Por que é fácil de carregar? Porque ele está dividido conosco. Ele nunca vai colocar o peso metade. Se nós dividirmos as nossas aflições, aquilo que tem roubado o meu ser mansa, quais são as situações, e nós precisamos pensar sobre isso, quais são as situações do dia a dia, na vida cotidiana, quais são as situações que roubam a mansidão, que me impede de ser mansa, que impede o fruto do Espírito frutificar em mim. Essa situação e aquela situação não é muita coisa. Mas essa situação e aquela é justamente onde você está precisando se achegar a Jesus, entregar tudo para Ele e falar assim, Senhor, eu quero dividir isso aqui com o Senhor. Sabendo que Ele não vai dividir esse problema conosco meio a meio. Olha, eu vou carregar metade, Bruna, mas você carrega a outra metade. Nunca. Ele é extremamente mais forte, poderoso. Amém. Glória a Deus. Ele tem o controle de tudo e de todos. Ele vai nos isentar de aflições? Não. Por isso que ele fala, o meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou, ele vai nos dar um fardo. Porque se não tivermos um fardo para nos moldar, se não tivermos um fardo, não seremos lapidadas. É esse fardo que ainda temos que carregar e frutificar. As situações que nos roubam a mansidão não será extinta da nossa vida. Porque são essas circunstâncias que nos lapidam, que nos moldam, que nos fazem mais parecidas com Ele todos os dias. Lembra que na aula passada a gente anotou uma frase assim, olha, a árvore não faz força para frutificar. A árvore, ela não faz força para dar fruto. Nós não podemos fazer força para refletir o fruto do Espírito. Porque se eu estou fazendo força, se é pesado, se é difícil, então porque ainda a minha natureza humana que está tentando refletir essas características.
Mas quando eu estou enraizada, conectada, dependente do Senhor, a seiva dele flui em mim e eu gero o fruto do Espírito. Esse estudo, Bruna, foi muito difícil. Eu não acho que eu consiga, não sei o quê, e várias justificativas. Como a nossa alma consegue gerar um monte de justificativas para isso e para aquilo. Torna-se um fardo. Teremos fardo? Sim, mas um fardo que nos molda, que nos lapida, que coloca a nossa natureza humana no lugar dela, para que o Espírito venha frutificar em nós. Não somos nós que frutificamos, é a presença dele em nós que nos faz refletir o fruto, bem como em todas as suas características. E elas são, para que eu desmarquei, né? Quem fala aí bem rapidinho para nós, as 9 características do fruto? Vamos lá? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, amanhã, domínio próprio. Isso é difícil, isso é complicado, então, porque a natureza humana ainda está imperando. Porque a árvore não faz força para dar fruto. Nós não fazemos força. Não é com dor, não é com lamento o frutificar. É estar enraizado, um relacionamento constante, na dependência, entregando a Ele. Entregando a Ele todos os dias. E agora, está vindo à minha mente aquele texto da mulher cananeia. Lembram da mulher cananeia? Em que ela vem gritando por Jesus no caminho? E aí os discípulos enxota ela e fala para ela, sai daqui, você está incomodando. E aí os discípulos falam para Jesus, manda ela calar. E aí Jesus começa a conversar com ela, ela fala assim, olha, minha filha está terrivelmente endemoniada, horrivelmente endemoniada. E aí Jesus fala para ela assim, mas eu não posso tirar o pão dos filhos. O pão eu trouxe para os filhos e dar para os cachorrinhos. Olha a forma com que ela foi tratada naquele momento. Olha como ela foi vista, como ela foi entendida naquele momento. O Senhor conhecia toda a obra completa? Claro. O Senhor estava trabalhando nela, o Senhor estava trabalhando nos discípulos. E aí ela fala, Senhor, olha a expressão de humildade, sem justificar. Ela podia ter falado assim, eu sabia que não ia dar certo esperar no Senhor. Olha o que o Senhor está falando para mim. Primeiro, esses seus seguidores estão me mandando eu me calar e me afastar o tempo todo, enquanto eu preciso. O senhor sabe o que eu estou passando? Eu tenho uma necessidade. Eu tenho uma carência, eu preciso de uma coisa muito, muito grande. O senhor sabe o que minha filha está fazendo? Endemoniada, terrivelmente endemoniada. Eu sabia mesmo que não ia adiantar nada esperar no Senhor. Ela não agiu assim. Eu sabia mesmo, o senhor está me comparando com os cachorros, eu sei muito bem de onde que eu venho, eu sei muito bem de onde que eu vou, mas eu achei que o senhor podia me ajudar nisso. Eu pensei que o senhor fosse bom o suficiente para me ajudar nessa situação, porque eu ouvi falar que o senhor resolve. Mas, pelo visto, né, o senhor é só mais um que não me ajuda. Não foi assim que ela fez.
Eu não posso pegar o pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Mas é bem verdade que os cachorrinhos comem da migalha que cai das mesas dos seus donos. E aí Jesus, olha, chega a arrepio, Jesus dá uma expressão que ele não disse para ninguém. Ele fala, ó mulher. Tipo que, uau, mulher, grande a sua fé. Você tinha todo o direito de extravasar. Você não foi bem tratada desde a hora que nos encontrou. Mas a sua expressão de fé, uau! Ó, mulher, grande a sua fé. E a menina foi liberta. As coisas são tão pequenas no nosso dia a dia, nossa vida cotidiana, para roubar a mansidão, para roubar o fruto, para impedir o fruto de ser percebido em nós, de ser realidade em nós. É tão pouco o nosso dia a dia. As coisas que roubam a nossa alegria, a paz, que nos impede de sermos fiéis, sermos pacíficas, amorosas. Diante dessa situação é tão pequena que hoje nós, essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá, desse novo dia, dessa nova segunda-feira, nunca houve uma segunda-feira como essa de hoje. É uma oportunidade nova de dizermos, Senhor, essa área, elas roubam a minha paz, a minha alegria, me impede de ser mansa, me impede de frutificar o teu fruto, me impede. Mas eu entrego todas elas nas suas mãos agora, Senhor. Não há justificativas que me impeçam de entregá-las nas suas mãos. Porque eu quero aprender com o Senhor a ser mansa e humilde de coração. Porque Jesus fala, olha, toma sobre vocês o meu jugo, desde que eu lhes ensine, pois sou mansa e humilde de coração. Desde que eu lhes ensine, deixem. Há uma permissão a ser dada. Há uma entrega. Essas áreas que nos fazem ser hostis, termos acessos de raiva, essas situações, elas precisam ser entregues totalmente. E nos lembrarmos que a árvore não faz força para dar fruto. Ela está enraizada no Senhor. O Salmo 1 diz... O Salmo 1 diz... Eu sei o Salmo 1. Só não tá... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Nesta lei. E nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto faz é bem-sucedido. Tudo quanto fizer prosperará. Amém. Essa somos nós. Esta árvore somos nós. Plantadas junto a ribeiros de água, a qual daremos fruto na estação própria. Não é na nossa estação, no nosso tempo, no nosso jeito, no nosso... Está esbaforida. Não convence o Espírito Santo de que não é no tempo dele, é no nosso. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham. E ele prospera em
tudo que faz. Em tudo que faz, em tudo que faz. Tudo que faz. Hoje é um ótimo dia para nós trazer à memória aquelas situações que nos impedem de ser mansas e humildes. E falar para o Senhor Jesus, o Senhor tem total liberdade para trabalhar em mim. O que eu ainda não aprendi que eu preciso aprender, o que eu ainda não sei que eu preciso saber. Qual é a força que eu tenho feito que não é por força, é por estar enraizada, plantada junto ao ribeiro de água. Amém, amigas? Amém. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por essa palavra de hoje. Senhor, nos faz mais parecidas contigo cada dia mais, cada dia mais. Somos todas imperfeitas, somos todas falhas, pecadoras, Senhor. Nenhuma de nós que estamos aqui, das que vão assistir, nenhuma pode dizer, eu sou perfeita. Só há um que é perfeito. Somos todas carentes de aprendizado, todos os dias, e queremos aprender do Senhor a sermos mansas e humildes. Que o teu Espírito Santo frutifique em nós. Senhor, nós precisamos tão somente e apenas estarmos enraizadas em Ti, conectadas com o Senhor, enxertadas no Senhor. Não somos nós que frutificamos, mas é o Senhor que frutifica em nós. Não é por força, não é por palavras de convencimento, é apenas e tão somente porque estamos em Ti. Senhor, que esse tempo tão precioso que tivemos juntas, nós possamos estender, Senhor, alargar as nossas tendas, compartilhar dessa palavra a muitas outras mulheres. Que sejamos, Pai, discípulas, que sejamos mulheres que ajeitam a vida, a coroa umas das outras. Pai, a nossa intenção não é de avaliar a vida umas das outras, mas trazer à luz a palavra do Senhor. Trazer luz, Senhor, sobre aquilo que o Senhor já deixou para nós como um manual de instrução. Senhor, todas nós estamos aqui porque queremos sermos exemplos, sermos testemunhas do agir do Senhor na terra. Queremos ser, Pai, mulheres que frutificam, mulheres que contribuem na vida de outros, a todos que estão à nossa volta, e a todos que estão à nossa volta. Pai, enche-nos com teu Espírito Santo todos os dias, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais, de forma que venhamos a transbordar a tua presença àqueles que estão à nossa volta. Senhor, nós damos liberdade, total liberdade para o Senhor trabalhar em nós. Vem, Espírito Santo, enche-nos com a tua presença. Fala conosco no decorrer do dia, que em cada situação, que em cada conflito e confronto, que o Senhor fale aos nossos corações e nos molde, nos faça mais parecidas contigo. Senhor, abençoa o nosso dia, abençoa a nossa semana. Entregamos as nossas aflições nas tuas mãos, Pai, porque sabemos que só o Senhor pode fazer aquilo que não podemos. Eu te agradeço por esse penúltimo dia de estudo do fruto do Espírito. Pai, nós aprendemos muito. A tua palavra foi revelada a nós e eu te agradeço pela tua bondade para conosco, pela a tua misericórdia, o teu amor para conosco. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Que maravilha é estar aprendendo mais do Senhor. Todo dia, todo dia.